Glória a Deus, família Chama Viva. É uma honra estar aqui. Eu faço das palavras do pastor Samuel as minhas palavras também, porque nós tivemos há alguns anos a oportunidade de nos encontrarmos. E quando eu cheguei nessa terra, eu vejo que um dos sinais, quando Deus chama alguém, Ele cerca essas pessoas de Deus, pessoas que andam com Ele. E o pastor Samuel, a sua família, o pastor Nelson, não tenho tanta intimidade, mas a árvore é conhecida pelos frutos, não precisa falar mais nada, né? Por essa família, pela igreja, pela conexão que nós temos. Como é lindo ver o reino de Deus se conectando dessa forma. Eu vejo carinho, eu sempre sou muito honrado e no dia a dia encontramos irmãos, né? Esses dias eu encontrei o irmão ali na loja de carro, né? E como é bom receber esse carinho e é recíproco, né? Porque há um carinho lá do ministério também com vocês. E é uma alegria estar aqui. Eu me sinto muito honrado com essa família e é um privilégio e sempre sou recebido com muita honra. Vamos orar antes dessa palavra? Quero te convidar, em reverência ao Senhor, fechar os teus olhos. Você que está aqui, você que está nos assistindo, vamos orar. Amado Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por este momento que o Senhor preparou, por esse dia que o Senhor escolheu, pela Tua misericórdia que se renovou em nossas vidas. Guarda cada família aqui representada, essa casa, os pastores, a liderança, toda a estrutura física e espiritual dessa casa é guardada por Ti. Sustenta os pilares desta casa, dessa família, dessa igreja, das famílias que estão aqui representadas, daqueles que estão nos assistindo e daqueles que não estão, por esse motivo da limitação. Visita os lares, as famílias, os casamentos, as crianças, os idosos, todos sejam alcançados pelo Teu amor e o Teu favor, e que o Senhor venha nesta noite, através dessa palavra, e que nós possamos, ó Pai, nos conectar ao Teu Espírito, à Tua vontade, ao Teu propósito essa noite, e que possamos sair fortalecidos. Um tijolo seja colocado nessa construção, nessa edificação que estamos fazendo todos os dias. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu vou compartilhar com vocês uma palavra, que o tema dessa palavra é: vem dias. É inevitável, e talvez nem o mais pessimista dos seres humanos poderia imaginar que nós teríamos um 2020 como está tendo. Um ano complexo, um ano que está nos sacudindo, essa é a palavra. Eu não sei você, mas eu sinto como estivesse sendo purificado em todos os sentidos. E meditando na palavra de Deus, procurando entender e buscar respostas, como todos nós estamos aqui buscando respostas em Deus. Uma coisa eu sei, talvez perto de você tenha alguém, olhe para essa pessoa e diga assim: Deus está no teu futuro. E isso é uma realidade. Deus nunca perde o controle. Deus só pode ser surpreendido pela nossa fé. Se tem algo que surpreende, o Senhor Jesus surpreende com aquele homem, que ele diz: eu não vi tamanha fé como a desse homem. Então a fé pode surpreender a Deus, mas nada foge do seu controle e dos seus propósitos. Quando entendemos e compreendemos que estamos passando por um processo de purificação, e talvez podemos dizer: que deserto é esse? Em Deuteronômio 8, o Senhor nos fala e diz assim: eu vos coloquei no deserto para saber o que estava em seus corações. Todo o processo que nós passamos, todo o cenário que nós enfrentamos, tudo o que estamos vivendo ou vamos viver daqui para frente, nós não podemos
negligenciar o processo de tratamento de Deus. Algo Deus quer fazer. Algo Deus está purificando na sua noiva, na sua igreja. E quem, pastor, vai passar por esse processo? Aquele que estiver com o Senhor. Aquele que estiver com seu coração guardado em Deus. E esse é um tempo que eu conversava há um tempo atrás com um amigo meu que passou um processo de enfermidade bem delicado. E todo mundo que passa por um processo difícil em sua vida, independente de qual cenário, seja financeiro, seja na saúde, seja ministerial, seja espiritual, você sai diferente. Você sai avaliando o que realmente importa. Eu não tenho um perfil para pescador, nunca passei por um naufrágio, mas pelos filmes, pelas histórias que sabemos, quando um navio, um barco começa a afundar, você começa a jogar fora tudo aquilo que não é tão prioridade, até que sobra quem? Você e o barco. E daí no final disso, você começa a ver e fica aquilo que realmente vale a pena. A purificação é isso, os excessos que nós temos que jogar fora, aquilo que já não condiz mais, a igreja voltando para o centro, os lares tendo novamente comunhão, as mesas sendo preenchidas. Nós temos que conviver com as pessoas que nós amamos. A rede social, estamos transmitindo para muitas pessoas agora, mas aproximou quem está longe e distanciou quem está perto, essa é a realidade. E nós estamos passando um momento que precisamos de tato e sensibilidade para saber aonde estamos indo. E todos nós precisamos sair melhores desse cenário. Eu escutei uma frase esses dias que diz assim: o deserto tem 2 processos, ou você passa ou você fica. Então nós temos que passar, nós temos que enfrentar. Nós não fomos chamados para morar no deserto. O deserto já não tem árvore que é para ninguém parar, já não tem nem lugar adequado, não, é só areia. Caminha, 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 nós vamos vencer. E o que nós estamos vendo nesse cenário? É natural que o homem, em muitos processos, ele busque a independência, pastor Samuel. Esses dias refletindo na palavra de Deus, refletindo no filho pródigo. O filho pródigo, ele não era um homem avarento, ele era filho de um homem rico, ele tinha tudo, ele não pediu a herança para ter dinheiro, porque ele cometeu algo muito grave, porque herança é algo que se ganha em morte. Quando alguém morre, você ganha herança. E pedir herança em vida de alguém é desejar a morte. Ele desejou a morte do seu pai. Mas ele não queria dinheiro, pastor. Sabe o que ele queria? O que todo homem quer: independência. Eu vou fazer do meu jeito. E quando eu e você fizemos do nosso jeito, Jesus nos fala na sua palavra: sem mim, nada podeis fazer. Isso não é uma opção. Nós somos crucificados com Cristo. Paulo diz: já não sou eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Jesus lava os pés dos discípulos. Depois de lavar os pés dos discípulos, ele diz: vocês entendem o que eu fiz? E se passou 2000 anos e nós não entendemos ainda. Nós temos que olhar para esse cenário que estamos enfrentando, que estamos todos no mesmo mar, talvez uns à deriva, outros assustados, outros confiantes, mas nós perdemos o controle. É necessário que o Senhor tome o controle novamente. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos isso, que o homem e talvez a própria igreja estava caminhando para uma independência. Em muitos momentos, talvez nós nem orávamos mais. A primeira vez que eu estive nessa casa, pastor Samuel,
o Espírito Santo me disse assim: essa casa foi feita no joelho. Deus quer resgatar a igreja de oração. Deus quer resgatar a palavra. Não é tempo de celebrar, é tempo de chorar. É tempo de nos arrepender e dizer: perdoa a independência. Talvez inconscientemente muitos de nós pedimos herança ao Pai. Deixa que eu faço do meu jeito. E o pastor Samuel foi perfeito. A oferta. Qual é a razão de alguém perguntar se é certo ou errado ofertar? A resposta é: você se converteu? Se você se converteu, não precisa explicar. Se você não se converteu, você precisa participar da EBD, conhecer a palavra de Deus. Aí você vai entender. Porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Senhor que quer nos mostrar algo. Eu vos coloquei no deserto para saber o que estava no seu coração. Eclesiastes 12:1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias, e cheguem os anos a quais venham a dizer: não tenho contentamento neles. Talvez nos melhores momentos de nossa vida, nós estamos deixando Jesus de lado. E todas as vezes que Israel se afastava do Senhor, e muitas vezes quando o Senhor está falando de Israel, é uma conotação também dada para a igreja, porque tudo acontece, tudo começou lá e tudo vai terminar lá, meu irmão. O termômetro é Israel. É ali que Ele acolhe os seus filhos, é na igreja que Ele nos acolhe. E nós temos que entender e compreender o que realmente vale a pena. Eu trabalho no ramo alimentício, eu sou gerente comercial de uma empresa. Eu atendo alguns mercados, trabalho com abastecimento de frutas, legumes. E pastor Samuel, nesta pandemia, eu posso lhe dizer, dito por alguns gerentes de grandes supermercados, alguns supermercados bateram a meta do ano em 3 meses. Nunca as despensas estiveram tão cheias e os corações vazios. Eu comecei a notar que algo começou a acontecer no coração das pessoas. Uma sede sendo liberada dos céus. Uma fome. Mas não era sede de água. Não era fome de comida. É sede e fome de Deus. Porque eu queria citar Eclesiastes 12:13, que diz assim: conselhos de Salomão, um homem rico, sábio, um homem que ele mesmo fala que tudo que veio aos seus olhos ele teve. Tudo que ele pensou e desejou, ele teve. Conselhos de vários temas. Ele fala sobre o ciclo da vida, de suas experiências, a vaidade da riqueza, a vaidade da sabedoria, a vaidade do trabalho, tempo sobre todas as coisas, ilusões, conquistas. Mas ele encerra Eclesiastes dizendo assim, Eclesiastes 12:13, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mau. Ele escreve sobre a vaidade da vida, ele escreve construir riqueza, construir patrimônio. Ele teve 1000 esposas, mas ele diz, resumindo a vida que eu tive, de tudo que eu posso ensinar para vocês, de um homem que é relevante e foi relevante, ele diz, tema a Deus e guarda os seus mandamentos. É isso que nós temos que ter.
Isso é o principal de tudo que nós temos que ter. Essa é a principal postura que a igreja de Cristo precisa ter. Tirar os excessos, parar de se iludir com as questões terrenas. A vida, ela é feita de estações. A vida é feita de momentos. Eu costumo dizer que se você talvez está passando um momento difícil na tua vida, não se desespere, porque essa fase vai passar. Agora, quando chegar o dia bom, quando chegar a bonança, não se iluda. Não ache que o jogo está ganho. Jesus, no Evangelho de João, quando ele ora pelos discípulos, Pai, eles estão no mundo, mas eles não pertencem a esse mundo. E quando nós não compreendemos isso, nós começamos a viver uma utopia. Esses dias eu falei sobre o mundo real e o mundo ideal. E muitas pessoas querem viver no mundo ideal, que é um sofisma. Pessoas que muitas vezes estão vivendo como se o mundo fosse uma florestinha bonitinha, só que esqueceram de falar que esse mundo, essa floresta está cheia de lobo mau. Por isso que o Senhor nos fala para ser puro como uma pomba e astuto como uma serpente, para que a gente possa viver e vencer todos os dias as batalhas que são travadas, as guerras que são travadas, as lutas que enfrentamos. E que se nós, como igreja na terra, tirar riqueza disso, de dizer assim, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser purificado, me mostra os excessos, me mostra os excessos de bagagem, me mostra, Senhor, o que o Senhor realmente quer de mim, o que o Senhor espera de mim, como teu filho, como igreja, como corpo, como família. Esses dias eu conversava com um presbítero lá na igreja, dizia assim, nós estamos vivendo um período de 30 pessoas numa reunião, e ele falou uma coisa muito séria, ele disse assim, pastor, era para nós ter 30 pessoas dentro da igreja e 90 lá fora esperando para entrar. Será que nós estamos entendendo esse deserto? Mas o Espírito de Deus está sobre a terra. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas é a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas Deus não pode intervir naquilo que é a minha decisão. Você escolheu estar aqui essa noite. Eu escolhi estar aqui essa noite. Porque você entendeu que momentos como esse edificam uma construção, até que nós possamos atingir a plenitude, terminar nossa carreira, terminar nossa batalha, e ver, quando lidamos com situações como essa, a vulnerabilidade da vida. Os melhores lugares que você tem, infelizmente, para fazer apelo, quando você ministra, é num velório. Todo mundo aceita Jesus. Quem quer aceitar, todo mundo aceita. Por quê? Porque você está vendo que a tua matéria é um pó. O salmista declara, Deus se lembrou do homem e lembrou que era pó. E a gente se perde muitas vezes na independência, na dureza do nosso coração, as vaidades da vida, que nos cegam, nos iludem, nos embriagam e nos afastam de Deus. Jeremias 9:23 diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se glorie, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço benevolência e juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É disso que Ele espera, é isso que Ele está esperando do seu povo, me gloriar no quê? Na minha riqueza, na minha vida, nas minhas conquistas. Salomão poderia dizer, olha, de tudo que eu podia ensinar, guardem dinheiro, de tudo que eu podia ensinar, arrume uma esposa prudente, de tudo que eu poderia ensinar, não, ele fala de tudo que eu aprendi, tema a Deus, e guarde os seus mandamentos.
Se você está com a sua Bíblia, abra ela em Amós 8, versículo 1 e 2. Amós era um profeta e pastor, confrontando uma geração corrupta. Sempre os profetas foram minoria, mas Deus precisa de um justo na terra. Amós 8:1 diz assim: o Senhor Deus assim me fez ver, eis aqui um cesto de frutos do verão, e disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Até aí. O Senhor estava vindo com uma palavra de juízo. O Senhor estava vindo com uma palavra, porque o profeta estava anunciando, o profeta estava falando, mas a iniquidade só aumentava. O povo não se arrependia, não havia mudança de vida. Agora, qual o sentido, qual o significado dessa visão que ele teve? Em hebraico, o sentido, o significado de cesta de frutos significa frutos de verão. Ou a palavra hebraica para frutos de verão é fim. Trazendo uma analogia, se você colocou uma fruta de cestos na tua mesa, é porque esses frutos já estão prontos para o consumo. Fazendo analogia ao povo, ele diz assim, esse povo já sabe, esse povo já é maduro para receber o castigo. Mas a vontade de Deus é o que? Deus tem prazer em castigar, Deus tem prazer em destruir? Não, mas o desejo de Deus é que haja uma mudança, que haja um arrependimento. Esse sentido, essa palavra que o profeta tem, é que haveria chegado o fim. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e isso nos dá um alívio. A benignidade de Deus, nos envolve, o amor dele nos envolve. Deus é amor, Jesus te ama, mas nós, igreja, temos que entender que uma hora ele virá com a justiça. É difícil falar isso, é complexo falar isso, mas a verdade é que em algum momento a misericórdia pode acabar, se não houver uma mudança, se nós não entendermos. E quando eu estou falando isso para vocês, querido, eu não estou falando eu estou falando para mim. Essa palavra primeiro cortou em mim, para que a gente olhe e diga assim: Deus, eu já sei. Você vai fazer trabalho de rua, você vai falar para o morador de rua: Jesus te ama, ele recita. Esse dia eu me assustei, o cara recitou 3 salmos na sequência, decorado, eu não consegui decorar um ainda. Tenho déficit de atenção. Sabia tudo da Bíblia, conhecia a palavra, conhecia os textos. Em outras palavras, esse povo está pronto, eles já sabem, os frutos já estão maduros, os frutos já estão maduros, estão aí. Nós estamos numa nação cristã, nós estamos falando que há dados que a população brasileira cresce 3% ao ano, e a população evangélica cresce 6% ao ano. Não somos mais ignorantes. O que é o termo ignorante? A ausência de informação. Nós sabemos já o que tem que fazer.
Deus está falando para aquele povo, não era por falta de informação, não era por falta de ouvir, porque alguém havia anunciado, um profeta havia falado, e Deus é justo, jamais Deus vai nos julgar por algo que eu e você não sabemos. Se o pastor Samuel coloca um copo d'água aqui, eu tomo essa água, ele diz, não era para tomar, mas eu não sabia. Deus vai me condenar por isso? Não. Mas quando nós estamos cientes de tudo aquilo que precisamos fazer e mudar e aprender, Deus, algo não está legal. Porque Deus, quando quer falar com o seu povo, meu irmão, só tem uma forma, é na dor. Porque Deus nos quebra. Deus nos coloca lá na casa do oleiro, como o irmão comentou aqui. E se precisar refazer, Ele refaz. Se precisar recomeçar a igreja no Brasil, Ele recomeça. Ele é dono do tempo. Ele é dono da estação. Se é necessário nos recomeçar para nos ter, para nos salvar. Mesmo aquele filho querendo independência, o pai estava na janela esperando ele quando ele veio. O pai não estava ali preocupado com dinheiro. Sabe por quê, pastor Samuel? A gente que é pastor, muitas vezes você está aconselhando, você sabe que o cara vai quebrar a cara, mas é isso que você quer? Vai. E você sabe muitas vezes que é questão de tempo para voltar. Não porque a gente é dono da verdade, não. Porque o pastor tem instinto de pai. Todo pastor tem um instinto paterno muito forte. E a gente ama em ver esse retorno, porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos estejam reunidos. Nessa mesma parábola do pai, ele fala que um pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Mas ele deixou as 100 ovelhas e foi lá buscar. Porque o pai quer todo mundo reunido. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Por que é o desejo? Porque ele não... é a vontade dele. A vontade do pastor Samuel, do pastor Nelson, dos pastores líderes, é que cada pessoa que entra pelaquela porta, ela se converta e seja transformada pelo Evangelho. Essa é a nossa vontade, não depende só de nós. Amós 8:1, esse texto que Deus falou comigo. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Eu confesso para vocês que esse texto falou muito comigo há um tempo atrás, e veio a encalhar nessa pandemia por alguns testemunhos que eu tenho encontrado. Pessoas que nunca foram numa igreja, pessoas que nunca botaram os pés numa congregação, têm assistido às lives. Eu tive testemunho de pessoas que pediram, que estavam desviadas, voltaram para os caminhos do Senhor pela live, nunca pegaram culto na igreja, mas pediram para congregar. Porque Deus está visitando a terra. As pessoas estão com as despensas cheias, mas os corações estão faltando algo. Que você começou a entender que não é mais o dinheiro. Eu vi numa entrevista de um mega empresário americano uma vez na Forbes, e a pergunta daquele repórter foi muito intrigante. Ele diz assim: o que o senhor gostaria de saber hoje, no auge da presidência de uma das maiores empresas do mundo? O que o senhor gostaria de saber no início da sua caminhada que o senhor não sabe, que o senhor descobriu hoje? E ele dá uma resposta que me deixou intrigado. Ele diz assim: só me esqueceram de falar que no topo não tem nada. É muito profundo. Você corre. Não, quando eu comprar minha casa da praia, aí vai. Não, quando eu trocar o carro, o ser humano, o instinto é insatisfeito. Meu irmão, o consumo é algo tão forte, tão poderoso. Meu irmão, você foi, quando você emplacou seu carro, já lançaram o outro da sua marca.
E daí você automaticamente já se sente insatisfeito, porque você está atrás do mercado. A gente naturalmente está vivendo na comparação e na insatisfação da vaidade da nossa alma, das coisas pequenas que realmente satisfazem por um momento, mas não são tudo. Tudo na minha vida é Deus, tudo na sua vida é o Senhor. Se alguém se gloriar em alguma coisa, Jeremias, se glorie em conhecer a Deus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Oh, aleluia. E eu creio que são dias que muitas e muitas pessoas, inclusive aqueles que nunca foram numa igreja, que nunca botaram os pés, talvez você está nos assistindo, nunca entrou numa igreja, e Deus está movendo algo no teu coração, Deus está trabalhando algo, você diz, eu não sei o que é essa inquietude, parece que falta algo, parece que falta uma peça no meu coração, algo não encaixa, o dinheiro não encaixou, os relacionamentos não encaixaram, a questão profissional não encaixou, eu já estou formado em 3 faculdades, e essa sede não acaba, não é sede na terra, é sede de Deus, é sede dos céus, é sede de ter a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, que te completa. Vem dias, diz o Senhor, que enviarei, Ele vai enviar fome sobre toda a terra. Agora eu te digo, os nossos dias são dias de, meu irmão, esses dias uma cena engraçada, eu fui dar algo para um morador de rua comer, ele diz, não precisa, já ganhei bastante. O problema das pessoas não é mais fome, nós estamos num estado farto. Você vai para o norte do país, há muitas questões das pessoas, é tanta miséria, mas nós estamos num estado farto, rico, mas isso não está saciando, isso não está saciando. Sabe o que as pessoas precisam? Que está lá em Amós, João 4,13, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Quando ele encontra aquela mulher no poço, ela disse, eu nunca mais vou precisar vir aqui, me dá dessa água. É essa água que Amós está falando, é esse Jesus que Amós está falando, é essa sede que o mundo ia ter, que as pessoas iam ter. Último mês, se não me falha a memória, há 2 meses atrás, tinha feito uma consulta no Google, as palavras mais pesquisadas eram Deus, oração e Jesus. Se isso não é fome e sede, eu não sei o que é. E que pão que esse povo precisa. Ele mesmo diz em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Queridos, que esse deserto, que esse cenário que nós estamos enfrentando, possa tirar muita riqueza de nós, possa tirar muitas coisas boas de nós, que o Espírito Santo possa te usar poderosamente, para levar pão e água para essas pessoas que estão ao teu redor, prateleiras cheias, despensas cheias. Nós tivemos uma surpresa boa lá na igreja quando começou a pandemia, que nós procuramos arrecadar bastante alimento. Está ali o Cleiton, que é da assistência social. E para minha surpresa sobrou. O problema não é comida. O problema é pão. Esse pão que é Jesus. Porque o número de suicídios aumentou, de agressões entre casais aumentou, de abuso sexual de crianças aumentou. Essas pessoas não precisam de pão terreno, elas precisam de pão celestial.
Eu preciso dessa água que jorra do interior. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E você tem essa fonte. Profetiza para alguém que está perto de você: você tem essa fonte. Está aí. E que o Senhor possa remover todas essas pedras que estavam impedindo dessa fonte jorrar. E matar a sede de muitas pessoas. Feche teus olhos por um instante. Amado Deus e Pai, eu quero te apresentar essa noite. Eu quero te apresentar meu coração, a minha vida, os meus irmãos. Que esse cenário que nós estamos vivendo sirva para nos enriquecer. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa das nossas falhas, debilidades e limitações. De tudo aquilo que temos feito que não agrada o Teu Espírito. Que possamos estar sensíveis a mudar. Sensíveis a ouvir a Tua voz. Sensíveis a escutar o som dessas águas que fluem do Teu trono. Flui o Teu rio no meio dessa casa, Deus. Essa aqui é uma casa de pão e de água. Rabalabassori andaralás. Que o Teu rio possa matar a sede desse bairro, dessa cidade, desse estado. Que o Teu rio possa inundar essa cidade, Pai. Que as casas sejam casas de pão, mas o pão vivo que desceu dos céus. Vem, Espírito Santo, toca-nos com Teu poder. Constrange-nos com Teu amor. Perdoa a nossa independência, Pai. Perdoa se nós pedimos a herança, porque queríamos independência. Talvez Deus está ministrando com pessoas que estavam afastadas, dos caminhos do Senhor. É com você que Deus está falando. Você pediu a herança, e gastou, mas eu quero te dizer essa noite, em nome de Jesus, você tem um Pai. Você tem um Pai celestial, e você tem um Pai. O teu pastor continua sendo teu Pai, independente de onde você congregava, ele continua sendo teu Pai. Volta para casa, porque o Pai não está preocupado. O Pai sabe a sua posição. Ele está te esperando. Volta para casa. Essa sede foi Deus que colocou, não foi homem nenhum, não foi vírus nenhum que colocou isso no teu coração, foi o Espírito Santo de Deus. Ninguém controla, ninguém impede o Espírito Santo de agir. Seja visitado, que o Espírito Santo de Deus invada a tua casa, que a presença de Deus invada a tua casa, que a presença de Deus invada as igrejas. Oh Pai, toma os pastores dessa cidade, fortalece, revigora as igrejas, oh Pai, toma a região sul, oh Pai, as autoridades, as cidades, os hospitais. Espírito Santo de Deus, começa a sacudir as estruturas, possamos jogar fora tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não provém do teu Espírito. Vem, Senhor, toma essa cidade, toma esse estado, toma essa nação em tuas mãos. Ó Senhor, que nós possamos nos arrepender verdadeiramente. Nós sabemos que já estamos maduros para esse tempo. Espírito, flui nesse rio, em nome de Jesus.